Boa tarde, 1h33 no Acre. Eu quero agradecer a sua audiência, você que estava acompanhando o Astério Moreira e a equipe do Gazeta Alerta. Agora você está conosco, fique um pouco mais. Tenho certeza que você vai gostar do programa de hoje, até porque nós vamos tratar exclusivamente sobre política, política regional, política nacional, porque a personagem de hoje fazia tempo que não vinha por aqui, né? Fazia tempo que não vinha por aqui. Estava lambendo as feridas, não sei para que rumo, aí agora está aqui. Eu acho essas conversas que são realizadas depois de um determinado tempo, elas são melhores, são, digamos, mais racionais, a coisa acontece com mais lucidez, me parece. Então, hoje o programa vai ser exclusivamente com o senador Márcio Bittar, e nós vamos, eu não sei, vamos ver se, peço a sua ajuda, né? O Laércio, ou não, o Miqueias, vai apertar o biloto aí, vai mostrar as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista, e tem também a forma como você me ajuda a construir o conteúdo aqui. Você manda o seu WhatsApp, coloque a sua identidade, né, o seu nome. Sua identidade que eu falo é o seu nome e a sua cidade ou o seu bairro. Me ajuda a conduzir a coisa aqui. Eu tenho certeza que você sempre contribuiu de forma qualitativa, né, com boa qualidade. Venha para cá, venha conosco conversar com o senador Márcio Bittar, um agente público, tem explicações a dar, a percepção dele a respeito das mudanças que aconteceram em Brasília, enfim. Bom, Bittar, prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista de novo. O prazer é meu e, como você disse, eu também acho, né, até pela maturidade, que quando acontece algo muito importante, né, na vida da gente, que causa impacto, é melhor você esperar um pouco o tempo. Foi o que eu fiz. Tudo que estava ao meu alcance para eu defender, pedir votos para as pessoas que eram a minha chapa, eu fiz. Eu nunca entro... Até para o Alan? Não, eu não apoiei o Alan, eu não votei no Alan, isso é óbvio. A Márcia foi candidata, ele sabe, todo mundo sabe disso. A Márcia foi candidata e ela foi a minha candidata. Eu não tinha como não ajudar a mulher com quem eu fui casado 32 anos, um casamento exitoso, com 3 filhos. Eu conheço o caráter dela e tudo que eu fiz por ela ainda é pouco, perto do que ela fez por mim ao longo da vida inteira e tal. Então o Alan sabe disso, e o Acre inteiro sabe, né? Mas eu e o Alan, inclusive, o tempo passou, né? E não há razão para eu e ele, dentro do União Brasil, termos nenhuma divergência. Houve um episódio do passado que é superado. Foi superado. Então, superado. Então eu concordo com você, acho que... E foi assim que eu agi, né? Quando passou a eleição, eu senti muito a derrota do Bolsonaro. Eu confesso a você que eu senti mais do que as minhas derrotas para aquilo que eu acredito, para a agenda que eu defendo. Eu entendo que é um prejuízo para o país e para nós, Amazonas, mais ainda. Mas, enfim, a vontade popular tem que ser respeitada. Por mais que eu também tenha críticas, né, a um cerco que foi feito em torno do Bolsonaro, mas ele próprio compreendeu desde o começo, embora não tenha externado isso muito publicamente, que não tinha o que fazer. Então é respeitar o resultado e bola que segue. E aí eu me calei porque, sabe, é muita coisa e tal, você ficar falando logo depois do episódio desse, então é preciso, concordando com você, acalmar um pouco para poder refletir melhor e se readaptar, porque eu continuo senador da República. Exato. Eu continuo tendo responsabilidade com o meu Estado. Não é porque eu perdi a eleição com os meus candidatos que a minha responsabilidade acabou. E eu não sou covarde de cruzar os braços e agora jogar tudo na conta do PT. Não, o problema agora é do PT, precisa arrumar Estado é o PT, precisa fazer a ponte é o PT. Não. Eu também tenho poder, eu também ocupo um cargo dado pelo povo acreano que é poder. Então eu tenho que continuar, me adaptei, né, e continuar fazendo tudo que estiver ao meu alcance para ajudar o Estado. Bom, senador, como esse programa é um programa regional, apesar que nós temos internet hoje, então esse negócio, as barreiras acabam sendo superadas. Mas, sobretudo, nós fazemos um jornalismo regional. Essa conversa aqui, eu priorizaria mais, vamos falar sobre política nacional, sem dúvida nenhuma, mas eu queria começar a nossa conversa mais entendendo o que aconteceu por aqui. Aqui numa brincadeira aqui durante o intervalo, com o Astério Moreira,
ele falando a respeito de uma conversa que tinha tido com um amigo, ele disse, olha, fulano aqui me falou sobre o Márcio, você viu, o Márcio Bittar está reatando com o Gladson, e o Astério lembrou, mas o Márcio nunca rompeu, nunca brigou com o Alan Rick. Vocês podem não ter brigado, mas alguma arenga ficou. Eu queria entender esse cenário. Mas, Alan, desculpa. Imagina. O Alan, nós falamos do Alan agora há pouco. Mas então, veja, eu acho que tem uma confusão e que, com a minha franqueza, né, é uma confusão que, para mim, demonstra o nível baixo que está a política de forma geral. Nível baixo do debate político. Do debate político. Veja bem, vamos colocar os pingos nos is. Quando eu me encontro com o Gladson, ou, por exemplo, se o Gladson tivesse ido ao meu gabinete esses 2 meses, é óbvio que eu teria recebido. Aí, boa parte da imprensa coloca nesses termos, reator, fizeram as pazes. Veja, eu sou senador da República. Na minha concepção, para os meus valores, para a minha formação, como senador, eu não tenho o direito, não é opcional, eu não tenho o direito de vetar o governador do meu estado. Quer dizer, o gabinete não é meu, eu estou ocupando um gabinete. O gabinete, na verdade, é do Acre. Esse poder que o povo acreano me deu é do Estado. Então eu não tenho, repito, para a minha convicção, para o meu caráter, para a minha formação, eu não tenho o direito de fazer nada para impedir uma relação com o governador do estado. Então eu confesso a você, quando eu vejo reataram, não sei o que, eu vejo assim meio que... Estranhamento. Eu acho meio folclórico isso, sabe? Porque a verdade é que se o Gladson... eu disse, tá, inclusive no seu programa várias vezes, para mim, se o Gladson é meu amigo, não é meu amigo, se ele me ligar, ficar tocando opinião comigo ou não, não faz a menor diferença para o que eu tenho que fazer em Brasília. É claro que, por exemplo, eu entendo que o governo do estado, e aí você fez esse alerta várias vezes, eu acho que eu demorei um pouco para compreender uma verdade que agora está na minha cabeça e cada vez mais me preocupando, é se o Estado e as prefeituras estarão preparados ou estão preparados para absorver a montanha de dinheiro que o Congresso Nacional passou a ter por lei. Nós estamos falando de algo que de 4 anos passou de 200 milhões para 700 milhões de reais. O Congresso se agigantou. Se agigantou no orçamento. Se refere ao orçamento. O mundo democrático, onde você tem informação, dá conta de que o poder discricionário de mandar, decidir para onde é que vai o dinheiro do parlamento sobre o orçamento do executivo é algo em torno de 10%. No Brasil, isso não existe no canto nenhum do mundo, o Congresso Nacional chegou a 50%, a quase 50%. Para o sistema presidencialista, isso é uma anomalia. Mas eu represento o Estado pobre. Quer dizer, então, para nós, é uma oportunidade... Parlamentarismo brasileira. A brasileira, agora, representando o Acre, que representa os estados pobres. O estado do Acre passou a contar, isso é muito sério, tá? E você chamava a atenção disso até primeiro que eu, nas nossas entrevistas. O Acre passa a contar este ano, a partir do 2º semestre, com emendas obrigatórias. Não é mais nem o RP9. É obrigatória, algo em torno de 700 milhões ano. Isso me assusta. Isso nunca teve, Alan, nem no auge do MDB, com construção de conjuntos e tal. Com todas as prefeituras. E nem no auge do Jorge do PT. Então, é muito dinheiro e eu tenho essa preocupação. Agora, veja, alguém me perguntou, se você e o Gladson, você vai para o governo? Nem eu peço nada para o Gladson do governo dele e nem acho que nem acho que ele tem obrigação. Eu não votei no Gladson agora, não apoiei o Gladson. Assim como o governo federal. Por exemplo, eu estou vendo um negócio de cargo federal, né? Rapaz, eu não pedi cargo federal nem para o Bolsonaro. Eu preferi, mesmo no governo do Bolsonaro, eu não fui para a reunião porque eu achei que era mais importante eu pedir, por exemplo, que ele liberasse o dinheiro lá do Mineanel de Epitaçolândia e Brasileia. Eu achei que era mais importante guardar o meu poder para chegar para ele e falar assim, olha, precisa pagar aquelas máquinas que o Gladson entregou na Arena da Floresta, que foi tudo o Bolsonaro que pagou. E era emenda do passado que não era obrigatória, foi uma opção dele. Aqueles 92 milhões para os ramais. Então, 3 grandes emendas que eram do governo passado, que não eram obrigatórias e foi opcional. Então eu me guardei para isso. Então mesmo no governo do Bolsonaro, eu não fui uma opção. Você tem um crédito.
você pode gastar Ou pedindo não. um cargo federal ou pedindo 100, 200, nesse caso foram quase 200 milhões de reais que ele liberou para o Agora, Acre. senador, tem uma. Eu vou colocar aqui vou esboçar um raciocínio, e é uma opinião minha. A agenda do governador Gladson Cameli em Brasília é abaixo da mediocridade. Eu estou falando isso porque, por mais que a representação do Acre em Brasília, né, o escritório do Acre em Brasília, tenha conquistado o status de secretaria, etc., por mais articulado que seja o representante lá, não tem a força Sim. de um governante, de um líder. Uhum. E é uma agenda muito frágil. E isso, ali no parlamento, com os senadores, com o deputado, você ter a presença de um governante lá, tem um peso. E eu vejo isso de uma forma muito frágil no governador Gladson Cameli. Como é que muda isso? Sendo você por mais diálogo que você tem, você não tem o domínio da agenda do homem. Não tenho, isso me preocupa. Por exemplo, o governador, e eu fiz questão, veja, o meu silêncio, eu só quebrei, nesses meses após o segundo turno, eu só quebrei propositalmente, quando meu querido colega Petecão, eu não sei bem se foi o que ele falou, mas fizeram uma matéria, que a matéria dava a entender um rompimento institucional. Repito, a matéria dava a entender, eu nem sei se foi assim, só que o Petecão não corrigiu, que é o estilo dele também. Então a matéria, né, dava a entender que o gabinete do senador Sérgio Petecão estaria rompendo com o governador, não sei o que e tal. Eu achei grave a forma como estava a matéria. E o meu silêncio poderia acabar criando um monte de conversa, que eu sei como é que isso funciona, de que o meu gabinete também estaria rompendo e tal. Como eu entendo que o meu gabinete não tem o direito, ele não tem a opção de romper com o governo do Estado. O que é romper com o governo do Estado? É não receber mais? É não trabalhar pelo Estado? Seria um absurdo. Não existe isso. E aí eu quebrei o silêncio e fiz uma matéria, né, para poder dizer que, sem mencionar a outra matéria, mas dizendo que eu entendo que o senador da República do Acre ele tem que estar aberto a todos os prefeitos, governador, etc., vereadores, deputados, Assembleia Legislativa e tudo mais. E na ocasião, até um colega teu da imprensa me disse assim, que eu estava me abaixando demais, podia mostrar os fundos, né? Mas eu não entendo isso. O que eu entendo é que o meu dever continua. E eu me preocupo, porque o governador Gladson, que eu tenho ainda na conta como um bom rapaz, ele parece que se preocupa mais em demonstrar para a opinião pública que ele vai nos procurar do que de fato nos procurar. Porque veja, na época do orçamento, ele não esteve conosco. Grave também. Quem é a pessoa que está eleita, e aí eu volto a dizer, eu entendo que isso não é opcional, quer dizer, isso é tarefa. A pessoa eleita pelo povo acriano para dirigir o Estado, para liderar o Estado, é o governador Gladson Cameli. Então quem é que tem que reunir a bancada, mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outro prefeito, é o governador, para discutir com a bancada as prioridades do Estado. Como o governador não foi, e esse ano também não aconteceu, agora parece que vai acontecer essa semana, mas já passou o orçamento então. Então assim, e uma coisa que me chama atenção nessa linha, no final do ano, o Supremo Tribunal Federal, daquela discussão sobre a RP9, considerou a RP9, que era emenda de relator, em inconstitucional. Zerou. O que é que nós fizemos? Nós pegamos mais da metade do valor que estava no orçamento para a RP9 e levamos para as emendas individuais. Por isso que subiu tanto o poder do Congresso discricionário ao orçamento da União. Só que estava no final do ano. Então aquele a mais ficou para ser destinado esse ano, porque não dava mais tempo. Então é como se nós tivéssemos tido dois momentos para o orçamento. O final do ano, que é o normal, em que não houve uma reunião da bancada com o governador, recém-reeleito, e aí ficou mais um orçamento, 300 milhões para esse ano. Poucos prefeitos ficaram sabendo disso, e aí, com todo o carinho que eu tenho a MAC, funcionários lá, fantástico, mas se ela não deu conta de avisar os prefeitos, aconteceu isso, vai ter 300 milhões ainda para janeiro, fevereiro. Era um outro orçamento que estava ali. Foi outro orçamento. Então, uns ficaram sabendo e alguns apareceram lá. Então, o que acontece? Quando você, então,
o governador não cumpre esse papel, que é dele, ninguém tem como fazer por ele, aí vai um secretário mais atinado, né, que fica curioso, vai atrás, fica sabendo e tal. Só que aí ele chega lá, como alguns foram, eu recebi todos, e vou continuar recebendo sempre, e pede coisas que eu pergunto muito para ele assim, mas isso é a prioridade do Estado? E o governador? Enfim, então assim, aí você vai, porque o perigo dos 700 milhões, que eu repito, estou tentando chamar a atenção e falando sobre isso há 2 anos, e aí aumentou mais ainda, eu já chamava a atenção quando a gente tinha aumentado lá com a emenda de bancada que virou impositiva e com o RP9. São 700 milhões ano. Então, se o Estado e as prefeituras não se capacitarem tecnicamente, temos 2 perigos. Um é perder dinheiro, jogar na lata do lixo, mesmo emenda obrigatória. O outro é usar mal. Porque, então, por exemplo, se a pessoa se elege agora, vamos dizer que ela tem um plano de trazer crescimento econômico para o Estado, então ela tem as obras de infraestrutura, todo o pacote, os cursos profissionalizantes para preparar o jovem, que se você trouxer a empresa hoje, aqui amanhã, os jovens que estão desempregados não tem como serem empregados, porque não tem preparação. Então, muito bem, o governo toma posse, ganhou uma eleição, ele tem um plano, todo um projeto para tirar o Acre da pobreza e começar a gerar riqueza, gerar renda. Vamos dizer que isso seja 3 bilhões de reais. Estou dando um chute, né? Há pouco tempo, este governador tinha que ir lá e pedir tudo. Hoje, quando ele tem uma bancada que tem 700 milhões ano, claro que não vai dar tudo para o governador, mas uma boa parte disso, em sintonia com a bancada e com o governador recém-eleito, pode ser usada para chamar o governo federal a vir para uma parceria. Porque uma parte a sua bancada passou a ter. Boa defesa, tem lógica. Eu vou fazer intervalo agora, eu quero que a gente vai falar um pouco mais, você falou uma coisa que eu acho que é importante, a gente dar uma separada em relação ao teu mandato especificamente, sobre o que foi projetado para o município, o que foi para o Estado, perfeito? Vamos ver se a gente faz isso no intervalo. E aqui, o seu Francisco, do Manuel Julião, muito obrigado pela sua participação. Eu vou fazer a sua pergunta logo no início do próximo bloco, tá bom? O senador Márcio Bittar. Vamos para o intervalo, já voltamos.